Pensa duas vezes antes de comprar Bitcoin nesta fase do mercado, porque esta pode ser exatamente a armadilha que muitos ainda não estão a ver. O meu nome é Pedro Cardoso e o meu objetivo é ajudar-te a gerir e investires o teu dinheiro. Então, deixa já o teu like neste vídeo e segue-me que eu quero te ajudar. Antes de falarmos se deves ou não comprar Bitcoin agora, precisamos primeiro de perceber exatamente onde o mercado está neste momento. Porque o erro da maioria das pessoas é muito simples. Compram baseadas na emoção e não na estrutura a que o mercado está atualmente. E quando tu ignoras a estrutura, acabas por pagar caro por isso. Neste momento, o Bitcoin encontra-se numa fase de consolidação depois do movimento extremo forte nos últimos ciclos. Já não estamos naquele impulso explosivo onde o preço sobe semana após semana quase sem respirar. O que vemos agora é um mercado que está a lutar contra zonas claras de resistência, com dificuldade em criar novos máximos com força. E se olhares para a estrutura recente, vais notar algo importante. O mercado já não está a fazer máximos e mínimos ascendentes com a mesma agressividade. Muito pelo contrário. O momentum diminuiu. O volume também já não acompanha da mesma forma que acompanhava nas fases de impulso. E quando o volume começa a diminuir numa fase de consolidação, isso normalmente significa uma coisa, é que falta combustível. E mercado sem combustível não sobe de uma forma sustentável. Agora deixa-me colocar uma pergunta desconfortável. E se isto que estamos a ver não for acumulação, mas sim uma distribuição? Existe uma diferença enorme entre as duas. Na acumulação, o chamado smart money compra em silêncio, enquanto o retalho ainda tem medo. No caso da distribuição, o smart money vende para o retalho, enquanto a maioria ainda está otimista. E historicamente, os grandes players não compram quando toda a gente está eufórica. Eles vendem. Nos últimos tempos, vimos entradas massivas através de veículos institucionais, muito entusiasmo e uma narrativa extremamente bullish. Mas quando o mercado entra numa fase lateral prolongada, com volatilidade reduzida e incapacidade de romper resistências importantes, temos de considerar a possibilidade de estarmos numa fase de transição. E é aqui que tens mesmo de pensar duas vezes. Outra coisa muito importante é que o Bitcoin não vive isolado e ele não existe numa bolha. O contexto macroeconómico influencia diretamente o comportamento de certos ativos de risco e o Bitcoin é um deles. Quando as taxas de juros estão elevadas e a liquidez global não está a expandir de uma forma agressiva, o dinheiro torna-se mais caro. E quando o dinheiro é mais caro, os investidores tendem a reduzir a exposição a ativos mais voláteis, como é lógico. Como sabemos, o Bitcoin é o ouro digital, mas na prática, nos últimos ciclos, o Bitcoin tem-se comportado muito mais como uma ação tecnológica do que propriamente um ativo defensivo. E a correlação com mercados, como a Nasdaq, aumentou significativamente. Isso significa que, se houver stress nos mercados tradicionais, o Bitcoin pode sofrer juntamente com eles. Agora vamos falar de liquidez. O mercado move-se para onde a liquidez está a ir e existem zonas abaixo dos suportes atuais onde há uma concentração enorme de ordens stop. E o mercado adora ir buscar essas liquidez antes de decidir o próximo grande movimento que vai acontecer. E se muita gente está a comprar suporte sem plano, os stops acumulam-se logo abaixo. E se esses níveis forem quebrados, a queda pode acelerar rapidamente. E se estás a comprar sem estratégia clara, sem gestão de risco e sem um plano definido, és tu que te tornas a liquidez, para quem opera com mais capital e mais experiência. E do ponto de vista técnico, também existem sinais que perdem certa cautela. Por exemplo, o RSI já não demonstra o mesmo impulso das fases anteriores. O volume não confirma certos movimentos de tentativa de breakout. E breakouts fracos são perigosos. Muitas vezes transformam-se em bull traps. O preço rompe a resistência, gera fear of missing out, entra dinheiro de retalho e logo a seguir volta para dentro do mesmo range. Quem entra tarde acaba por financiar quem entrou cedo. Mas talvez a parte mais importante nem seja o gráfico, mas sim a psicologia a que estamos atualmente no mercado. Muitos investidores neste momento acreditam que qualquer queda é automaticamente uma oportunidade garantida de compra. Existe confiança quase automática de que se o preço vai sempre recuperar rapidamente, porque foi isso que aconteceu em ciclos passados. O problema é que mercados não repetem exatamente o mesmo padrão para sempre. Eles basicamente vão se adaptando ao longo do tempo. E quando toda a gente acredita que é possível cair de uma forma mais profunda,
é muitas vezes quando o mercado vai nos surpreender. Então, onde estamos neste momento? Estamos numa estrutura mais fraca comparada com o impulso anterior, como é óbvio. Estamos numa consolidação prolongada. Não existe, pelo menos para já, um catalisador macro extremamente forte que esteja a injetar liquidez massiva no sistema. Existem riscos técnicos reais abaixo dos suportes atuais de preço. E existe uma confiança considerável por parte do retalho. E isto significa que o Bitcoin vai colapsar amanhã? Não. Mas significa que comprar agora não é uma decisão tão simples e óbvia como parece nas redes sociais. E é exatamente por isso que no próximo tópico vamos analisar as razões concretas pelas quais podes estar a correr mais risco do que imaginas se decidires entrar nesta fase do mercado. Ok, depois de percebermos onde o mercado está neste momento, precisamos agora de falar sobre algo ainda mais importante, que é os riscos reais de comprarmos Bitcoin nesta fase. Porque sim, o preço pode subir, mas também existem fatores que tornam esta entrada muito mais delicada do que o que parece. E a primeira grande razão para termos cuidado é a macroeconomia e a liquidez atual. O Bitcoin é um ativo altamente sensível à liquidez global. Quando há dinheiro barato no sistema, quando bancos centrais estão a expandir balanços e a reduzir as taxas de juros, o capital flui para ativos de risco. Foi isso que alimentou grandes bull markets no passado, como todos nós sabemos. Mas quando as taxas de juros permanecem elevadas e a liquidez não está a crescer de uma forma significativa, o cenário muda completamente. O dinheiro caro significa menos apetite ao risco, significa investidores mais seletivos, significa um menor fluxo especulativo. E o Bitcoin depende muito desse fluxo especulativo. E se olharmos para o contexto atual, não estamos num ambiente de estímulo massivo, não estamos numa fase de impressão descontrolada de monetária. Estamos sim num período em que os bancos centrais ainda mantêm uma postura de cautela depois da grande crise do Covid. E enquanto não houver uma mudança clara na política monetária mundial, qualquer rally pode ter dificuldade em ganhar tração sustentável. E isto leva-nos ao segundo ponto, que são os ETFs e as suas saídas de capital. Durante a fase mais eufórica do mercado, os ETFs de Bitcoin trouxeram entradas gigantescas de volume. Houve um influxo institucional relevante que ajudou a impulsionar o preço do Bitcoin. Mas quando começamos a ver a desaceleração nessas entradas ou até saídas líquidas, o sinal mudou completamente. Quando o capital institucional reduz a sua exposição, isso pode significar duas coisas: realização de lucros ou a redução de risco perante a incerteza sobre o ativo. E, em ambos os casos, o impacto pode ser o mesmo, menos suporte estrutural ao longo do preço. O retalho sozinho raramente sustenta grandes movimentos prolongados. Precisas de capital forte, consistente e paciente. Se esse capital começa a recuar, a volatilidade tende a aumentar e mercados com menor suporte institucional tornam-se mais vulneráveis a movimentos bruscos de preço. Agora vamos entrar num tema que quase ninguém fala, mas que começa a aparecer cada vez mais nas discussões: a ameaça da computação quântica ao Bitcoin. Ainda não há um risco real imediato, mas é um risco estrutural de longo prazo. O Bitcoin baseia-se em criptografia avançada para garantir a sua segurança das suas transações e das próprias carteiras. A computação quântica, se evoluir ao ponto de quebrar certos padrões criptográficos, pode, teoricamente, comprometer sistemas atuais. É verdade que a comunidade cripto já discute soluções possíveis e atualizações futuras. É verdade que isto ainda não representa um perigo iminente, mas o simples facto de esta conversa começar a ganhar tração já introduz um elemento de incerteza adicional. E mercados não gostam de incerteza tecnológica estrutural. Não estou a dizer que o Bitcoin vai ser quebrado amanhã por um computador quântico. Estou sim a dizer que riscos sistémicos existem, mesmo que estejam no horizonte distante, e investidores institucionais analisam esse tipo de variável com certeza. Por fim, talvez o fator mais poderoso de todos, que é o sentimento do mercado atual. Quando investidores institucionais reduzem a sua exposição, o mercado fica mais frágil, a liquidez diminui e movimentos tornam-se muito mais agressivos. E nesse ambiente, as chamadas bear traps tornam-se muito mais frequentes. E o que é uma bear trap? É quando o mercado dá a impressão de que está a recuperar. Rompe uma resistência, cria aquele tipo de entusiasmo, mas o volume não confirma de todo. Não há força real por trás desse movimento.
e rapidamente o preço volta para dentro do range em que estava, apanhando quem entrou basicamente por fear of missing out. E estes breakouts sem volume são perigosos, porque movimentos rápidos sem confirmação estrutural são perigosos. E numa fase de incerteza macro como estamos, até com uma possível guerra, com fluxos institucionais menos agressivos, o risco de falsos sinais aumenta consideravelmente. Existe também um fenómeno psicológico muito comum nesta fase do ciclo a que estamos, que é o excesso de confiança por parte de alguns investidores. Muitos investidores acreditam que qualquer correção é automaticamente uma oportunidade garantida, porque foi isso que aconteceu em ciclos anteriores, basicamente. Mas cada ciclo tem as suas nuances diferentes. E quando toda a gente está confortável demais, o mercado tende a testar essa confiança, basicamente. Então, somando tudo, temos um ambiente macro ainda um pouco a muito restritivo, temos possíveis saídas ou desaceleração de capital institucional, um risco estrutural tecnológico no horizonte, que é a computação quântica, e um mercado psicologicamente confiante demais nas quedas que estão a acontecer. Isto significa que o Bitcoin não pode subir? Claro que pode, mas significa que comprar agora exige muito mais estratégia, muito mais gestão de risco e muita mais paciência do que simplesmente clicar em comprar porque parece que o preço do Bitcoin está barato. Agora, nesta parte seguinte do vídeo, vamos explorar os possíveis cenários e o que poderia acontecer para isto voltar a ganhar força real e o que pode acontecer se os suportes começarem a ceder de um momento para o outro, para vocês não ficarem desamparados para o que possa vir a acontecer. Então, agora que analisamos os riscos, precisamos agora de falar de possíveis cenários que possam acontecer, porque o mercado não é preto no branco e não é vai subir ou vai cair. O que existe são probabilidades, estruturas e zonas-chaves que nos dizem o que pode acontecer no próximo momento. E neste momento existem dois cenários principais no curto e médio prazo. E vamos começar pelo cenário mais otimista, que eu vou chamar de cenário A, que é uma recuperação controlada. Para este cenário acontecer, a condição basicamente é simples. Os suportes atuais precisam-se de aguentar aqui nas faixas dos 60 e tal mil. Enquanto o Bitcoin continuar a defender as zonas técnicas relevantes e não perder esta estrutura no gráfico semanal, existe espaço para repiques técnicos. Mas mercados não se movem em linha reta, como vocês sabem. Mesmo dentro das estruturas mais frágeis, existem movimentos de alívio. Se os compradores conseguirem defender esses suportes e começar a criar mínimos ascendentes neste curto prazo, podemos ver o preço aproximar-se novamente das zonas-chaves de resistência mais acima. E aqui existe um ponto extremamente importante, que é atingir a região entre os 70 e os 75 mil dólares. Essa zona não é apenas algo ou um ponto psicológico, uma linha psicológica. É basicamente a técnica, é onde existe a concentração de liquidez dos grandes players, posições vendidas acumuladas e ordens pendentes. E se o preço conseguir romper essa área, com um volume forte e confirmação estrutural, podemos assistir a um short squeeze. E o que é um short squeeze? É quando os apostadores que estão posicionados na queda são forçados a fechar as suas posições à medida que o preço sobe. E quando fecham essas posições vendidas, eles têm de comprar. Essa compra forçada alimenta ainda mais a subida e é um efeito em cadeia explosiva. Se esse cenário acontecer com um volume real, com entrada de capital consistente e melhoria no contexto macroeconómico, que sinceramente não acredito, o movimento pode acelerar rapidamente. Não seria a primeira vez que o mercado surpreende pela velocidade da recuperação e quanto mais rápido cai, mais rápida é a sua recuperação. Mas atenção, para isto acontecer precisamos de confirmação, precisamos de breakouts com força, não apenas uma pequena subida acima da resistência. Precisamos de estrutura sólida, não apenas de euforia momentânea. Agora vamos ao segundo cenário, e é o que eu acho que tem mais probabilidade de acontecer, que é existir uma nova correção. Neste cenário ganha força se os suportes atuais começarem a ceder com volume, se perdermos zonas técnicas relevantes no gráfico diário e semanal. O mercado pode entrar numa fase de correção ainda mais profunda. E existem dados técnicos e métricas on-chain que, dependendo da leitura, podem favorecer esta possibilidade. Por exemplo, se começarmos a ver um aumento de envio de bitcoins para as exchanges, uma redução de atividade na rede ou enfraquecimento estrutural
do momento em que estamos inseridos, isso pode indicar uma pressão vendedora crescente. E tecnicamente, abaixo dos suportes atuais, existe uma zona de liquidez muito, muito interessante. E mercados tendem a visitar essas zonas antes de formar fundos mais consistentes. Uma área potencial para muitos analistas observarem situa-se na região dos 50 a 55 mil. Alguns até consideram níveis inferiores como 28 a 30 mil, mas isso vai depender da intensidade do movimento ou até mesmo algo que possa acontecer mais nos meses a seguir, lá para o final do ano. E essas zonas de 50 e de 30 podem funcionar como áreas de reacumulação ou como ponto de pânico temporário antes sim do preço estabilizar. Tudo depende da forma como o preço vai chegar lá, percebem? Uma queda lenta e controlada é diferente de uma capitulação violenta do preço. E é importante percebermos isto. Uma correção mais profunda não invalida necessariamente a estrutura de longo prazo do Bitcoin. Pode simplesmente ser uma pequena parte do ciclo, mas para quem compra agora sem um plano, uma descida até essa região pode representar uma dor significativa, independentemente de qual cenário materializar-se primeiro. Há algo que praticamente está sempre garantido, que é a volatilidade. E essa volatilidade continua elevada e a expectativa é que permaneça assim nos próximos meses, tanto para cima como para baixo. O mercado está sensível a notícias macro, temos uma possível guerra com o Irão, fluxos institucionais estão a descer, decisões regulatórias, eventos inesperados que possam acontecer. Isso significa que vamos provavelmente continuar a ver movimentos rápidos e falsas quebras e reações exageradas nos mercados financeiros. Num ambiente desses, quem não tem estratégia é emocionalmente destruído e controlado pelo mercado. E o mercado não precisa decidir já se vai para novos máximos ou para correções profundas. Ele pode continuar a oscilar dentro de um range de preço, como estamos a ver neste momento entre os 60 e os 65 mil. E isso pode acontecer em ambos os lados até ele escolher uma direção. Por isso, mais do que tentar prever o futuro com certeza absoluta, o foco deve ser este: identificar os níveis, esperar uma confirmação e reagir à estrutura atual do Bitcoin, não às nossas emoções pessoais, porque nesta fase, tanto o cenário de recuperação como o de correção ainda estão em cima da mesa, e a diferença entre ganhar e perder pode estar simplesmente em esperar pela confirmação certa, em vez de anteciparmos o movimento por apenas ansiedade. Agora vamos comparar o Bitcoin com outros ativos e colocando o Bitcoin em perspectiva, porque uma das maiores armadilhas para qualquer investidor é analisar um ativo isoladamente. O capital não escolhe apenas entre comprar ou não comprar Bitcoin. O capital escolhe sim entre alternativas e é aqui que a comparação se torna extremamente interessante. Comecemos pela narrativa conhecida, o Bitcoin como o ouro digital. Como sabemos, o Bitcoin sempre foi promovido como uma versão moderna do ouro. Um ativo escasso, descentralizado, resistente à inflação e potencialmente um refúgio em tempos de incerteza. E em teoria faz todo o sentido. Uma oferta limitada, política monetária previsível e resistência à censura. Mas ultimamente o comportamento recente levanta certas questões a muitos investidores. Em várias fases de correção nos mercados globais, o ouro conseguiu manter-se mais estável e neste momento até está em máximos históricos. Mas muito provavelmente por causa da possível guerra com o Irão. Enquanto o Bitcoin sofreu quedas muito mais agressivas. Isto mostra algo importante. O mercado ainda não trata o Bitcoin da mesma forma que trata o ouro tradicional. O ouro tem milhares de anos de história como reserva de valor. Bancos centrais acumulam ouro todos os dias. Instituições usam o ouro como proteção estrutural. Já no caso do Bitcoin, apesar do crescimento impressionante que tem tido nos últimos anos, ainda está numa fase relativamente jovem da sua adoção institucional. E isto não invalida de todo o seu potencial, mas mostra que, em momentos de stress extremo, o capital ainda tende a procurar a segurança no ouro físico antes de procurar a proteção no Bitcoin. Agora vamos comparar com as ações e os próprios ETFs. Aqui a conversa torna-se ainda mais relevante. Nos últimos ciclos, o Bitcoin apresentou, de certa forma, uma correlação significativa com os índices tecnológicos, especialmente em ambientes de expansão de liquidez. Quando o Nasdaq sobe com força, percebemos que o Bitcoin tende a beneficiar do mesmo. Quando as ações de tecnologia sofrem, o Bitcoin muitas vezes acompanha esse sofrimento.
Isto é crucial, porque significa que em períodos de aperto monetário ou aversão ao risco dos investidores, o Bitcoin pode comportar-se mais como um ativo especulativo do que propriamente como um ativo defensivo. E se houver stress nos mercados de ações, fuga para a liquidez ou aumento da volatilidade global, o Bitcoin pode ser vendido juntamente com outros ativos de risco. E isso, de certa forma, no curto prazo, pode enfraquecer a narrativa de proteção absoluta do Bitcoin. Outro ponto importante é que hoje existem ETFs de Bitcoin. Isso trouxe maturidade muito grande ao mercado, mas também maior integração com o sistema financeiro tradicional. E quando investidores institucionais ajustam a sua exposição em portfólios diversificados, o Bitcoin passa a fazer parte dessa equação, da sua gestão de risco, que lá eles sabem o que é que estão a fazer. E se um fundo decide reduzir o risco global, pode vender ações, pode vender ETFs e pode, claro, vender o seu Bitcoin. Ou seja, quanto mais integrado o Bitcoin ficar no sistema tradicional, mais sensível se torna às dinâmicas macroeconómicas globais. E isso muda a forma como devemos analisá-lo. Na minha opinião, o Bitcoin continua a ser um ativo único e incrível, com características próprias muito distintas. Continua a ter uma proposta de valor muito grande e muito distinta. Mas neste momento específico do ciclo, ele não está a comportar-se como um refúgio clássico, como muitos pensavam. Está assim a comportar-se, em grande parte, como um ativo de risco altamente volátil. E isso significa que, se estás a pensar em comprar agora, tens de perguntar a ti próprio o seguinte: estou a comprar como proteção ou estou a comprar como aposta de crescimento para o futuro? Porque são duas narrativas diferentes para qualquer tipo de investidor e exigem uma estratégia completamente diferente. Então, depois de tudo que analisamos até agora, a pergunta deixa de ser vai subir ou cair e passa a ser muito mais importante, que é como é que eu devo agir nesta fase do mercado? Porque não é o mercado que destrói as nossas contas, é a falta de estratégia. E a primeira coisa que temos de evitar é comprar por fear of missing out. O fear of missing out é provavelmente o maior inimigo de qualquer investidor. É aquele sentimento que surge quando o preço começa a subir rapidamente e tu sentes que estás a ficar para trás, que não compraste e que está toda a gente a ganhar dinheiro e que tu estás a ficar para trás e não apanhaste o comboio. Vês as velas verdes, vês as pessoas a celebrar os lucros, toda a gente está rica nas redes sociais, previsões otimistas e de repente sentes a pressão para entrar imediatamente no mercado. O problema é que o FOMO normalmente aparece perto das zonas de resistência, perto de picos temporários, perto de movimentos que já estão esticados. E psicologicamente o ser humano sente-se mais confortável a comprar quando o preço já está a subir, não quando realmente ele sofre uma grande correção e está no fundo. Mas, ironicamente, é muitas vezes nessa fase de euforia que o risco é muito maior. Entrar no topo não dói no momento, dói semanas depois, quando o preço começa a corrigir e tu percebes que entraste sem qualquer tipo de plano. E quando entras sem um plano, qualquer correção parece o final do mundo para ti. Então, como é que vamos evitar esta armadilha? A regra é simples: definir uma regra antes da emoção aparecer. Decidirmos antecipadamente em zonas que fazem sentido para nós entrarmos. Quanto estás disposto a investir? Qual é o teu horizonte temporal para isso? Se o mercado subir sem ti porque não deu entrada dentro das tuas regras, isso não é falhar, é a tua disciplina a ser feita. A segunda estratégia a usar é o DCA, o Dollar Cost Average. Mas claro, com prudência. O DCA significa dividirmos o nosso capital em várias entradas ao longo do tempo, em vez de investirmos tudo de uma única vez. E é uma estratégia poderosa porque reduz o impacto de tentarmos acertar sempre o timing perfeito. Se o mercado cair depois da primeira compra, tens capital disponível para comprar a preços mais baixos e vais melhorando a tua média de preço. Mas atenção, o DCA não significa comprar cegamente todos os dias, independentemente do contexto que esteja a acontecer. O DCA inteligente implica escolher zonas técnicas relevantes, zonas de resistência, como já vos mostrei. Implica aumentar a exposição quando o risco-recompensa é muito mais favorável, não simplesmente porque hoje é terça-feira, vou comprar. E se o mercado estiver claramente abaixo de uma resistência forte e dentro de uma estrutura frágil, talvez faça sentido ser mais conservador nas entradas. Se estiver próximo de suportes relevantes com sinais de absorção de venda, pode ser uma das zonas mais interessantes para começar a acumular gradualmente. Então, o DCA é uma ferramenta, não é uma garantia de lucro 100%. Funciona melhor quando combinada com uma análise estruturada como já fizemos.
E a terceira estratégia, e talvez a mais difícil para a maioria das pessoas, é esperar a confirmação de tendência. O ser humano quer antecipar todos os movimentos que possam acontecer no futuro. Quer entrar antes da explosão, quer apanhar o fundo exato. Mas muitas vezes é mais inteligente pagar um pouco mais caro e ter a confirmação de que entrar cedo demais e ficar preso numa correção de preço. E o que é que significa a confirmação? Significa um rompimento sólido acima de uma resistência importante, como aquela zona que existe entre os 70 e 75, 60 e 65, a dos 50 e 55 e a dos 28 e 30. Mas não apenas um rompimento superficial. Ele precisa de ver um volume real de mercado. Precisa de ver continuidade. Precisas de ver o preço transformar a resistência em suporte. E um breakout com volume forte mostra a intenção. Mostra que há capital por trás do movimento. Mostra que não é apenas um spike de preço temporário. E é claro que, ao esperares esta confirmação, vais perder os primeiros percentuais da subida, mas também reduzes significativamente a probabilidade de cair noutra bull trap, como já aconteceu. No fundo, tudo se resume a isto. Nesta fase do mercado, não se trata de ser o mais rápido, trata-se de ser o mais disciplinado, porque estamos em bear market. Não compres porque alguém disse que vai explodir, não compres porque tens medo de ficar de fora e também não compres porque uma vela verde de repente apareceu no gráfico. Compra com plano, compra com gestão de risco e compra com consciência do cenário macro e técnico que está a ocorrer. E agora, depois de analisarmos a situação atual, os riscos, os cenários possíveis e as estratégias, vamos fechar este vídeo com uma reflexão muito importante. Neste momento, o Bitcoin encontra-se numa fase delicada. Já não estamos naquele impulso explosivo onde tudo subia sem parar e era um mar de rosas. Estamos numa estrutura mais lateral, com resistências importantes acima do preço atual e suportes que ainda precisam de ser testados com força. E isso demora tempo a acontecer. Como já sabem, falamos sobre o contexto macroeconómico, não é o mais favorável. As taxas de juros continuam a ter peso, a liquidez global não está numa fase de expansão agressiva como já houve na era do Covid e o apetite ao risco não é ilimitado, como sabem. E o Bitcoin depende muito desses fluxos de capital e sem liquidez forte os movimentos tornam-se muito mais frágeis. Além disso, os ETFs e o comportamento institucional, porque quando o capital forte desacelera ou reduz a sua exposição, o mercado fica obviamente mais vulnerável e a volatilidade vai aumentando e os movimentos tornam-se mais imprevisíveis. E também a questão estrutural da computação quântica, como já tocamos no assunto, não como uma ameaça imediata, mas como um risco tecnológico que começa a entrar nas conversas e que investidores institucionais não ignoram de certeza. Temos então, como já falamos, os dois possíveis cenários principais. Um cenário de recuperação controlada, em que, caso o mercado consiga romper resistências importantes com um volume real, algo que não acredito que aconteça para já, com um movimento de nova correção, caso os suportes cedam e o preço vá buscar liquidez em zonas mais baixas, possivelmente perto dos 55, até mais baixo poderá acontecer. Também percebemos, ao comparar o Bitcoin com o ouro e com os ativos, que recentemente mostra uma correlação muito forte com os ativos de risco. Isso significa que em movimentos de stress global o Bitcoin pode não agir como porto seguro, como o ouro tem reagido no momento. Então, acima de tudo, não te deixes de levar pelas tuas emoções e toma as decisões por ti próprio. Porque nesta fase do mercado, mais do que nunca, a diferença entre ganhar e perder pode estar numa única coisa, que é a paciência. Então, eu peço-te duas coisas. A primeira é seguires este perfil, porque nos próximos conteúdos eu vou trazer informações simples e práticas para te ajudar a tomar as melhores decisões para o teu dinheiro e também para os teus investimentos. E a segunda é partilhares este vídeo com alguém que precisa de ouvir isto, porque no mercado quem sobrevive não é o mais otimista, mas sim o mais disciplinado. Tenham um resto de bom dia e até ao próximo vídeo.